certo samaritano. Lucas, capítulo 10, verso 33 ao 35. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A ideia de Jesus aqui, ao trazer o samaritano para a história, né, para a parábola, tem uma pesada crítica contra um sistema hipócrita que ocorria naquela época. Não é muito diferente do que ocorre hoje. Mas o judeu, ele atribuía a bondade, a amizade, o bom caratismo aos próprios judeus. As pessoas que não professavam a sua fé ou que não professavam a sua religiosidade eram tidos como os inimigos. Então, coletores de impostos, prostituta, samaritano, todas essas pessoas eram tidas como inimigos de Israel, inimigos de judeu. Então, quando Jesus traz esse samaritano para a história, a gente tem que lembrar que a parábola ela estava sendo contada para um perito da lei, ou seja, um advogado, ou alguém que realmente tinha um conhecimento profundo da lei. Então, quando Jesus está contando essa parábola para ele, a gente começa a entender o que Jesus está mexendo. Ele está mexendo com uma ferida muito grande. Quem é o seu próximo? São aqueles 2 lá que professam a sua fé? Ou é esse samaritano aqui que cuidou, limpou as feridas, levou o cara para uma hospedaria, iria pagar a hospedagem dele caso ficasse mais caro? Quem que é o próximo? Quem é que faz a bondade? E aí é que está o grande ponto da parábola. Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que você considera ou é aquele que precisa da bondade de Deus? Ou é aquele que precisa que, de alguma forma, o evangelho chegue até ele? Porque na nossa vida cristã, a gente precisa compreender que fazer a bondade é vida cristã. Fazer bondade não é uma coisa que eu devo fazer ou não devo fazer. É imperativo para mim e para você. Veja que quando Jesus subiu ali na cruz do Calvário, ele não estava mirando se aquilo ia ser uma coisa bonitinha, se ia ser uma coisa legalzinha. Não. Ele subiu ali naquela cruz por minha causa, por sua causa, e ainda disse para o Pai: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. E ele derramou bondade sobre quem? Sobre a vida do judeu? Ou sobre a vida daquele que ele chama que estão em outro aprisco? Daquele que ele chamou naquela parábola da ovelha perdida, de ovelha perdida. Aí é que está, Jesus escancara agora para o perito da lei que o Senhor escolhe os seus, que o Senhor, ele deposita sobre os seus a sua salvação e a sua graça. E essas pessoas precisam brilhar. Esse contexto aqui, ele é um contexto, assim, que machucou o judeu. É um contexto que pegou pesado com eles. Mas Jesus precisava quebrar grandes paradigmas. E ele vai fazer uma pergunta para o perito da lei de novo. Ele vai falar assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Aquele que teve misericórdia dele, foi o que respondeu. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É imperativo. Vá e faça o mesmo. Então isso quer dizer que quando ele fez aquela primeira pergunta lá atrás sobre o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus, ele certamente não sabia o que estava respondendo.
ele era apenas um perito da lei que falava palavras vazias. Nós não podemos ser pessoas que falam palavras vazias. Nós precisamos ser pessoas que honram o nome de Jesus e que amam estar com Ele. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a conhecer a Tua palavra e a Tua verdade. Peço ao Senhor Deus que a Tua graça venha sobre nós, assim como veio para este samaritano nessa parábola. Eu te peço pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome do Teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe.